Olá pessoal, eu sou a Ana Hetch, sou uma brasileira que mora na Polônia há 3 anos e hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas primeiras impressões quando eu cheguei aqui na Polônia. Esse vídeo é uma colaboração com a Jéssica do canal A Vida na Noruega, então quando acabar esse vídeo vai ter o link para você assistir quais foram as primeiras impressões dela quando ela chegou na Noruega. Então eu tenho aqui uma listinha para eu não esquecer de nada que o meu marido me ajudou a fazer, porque a gente chegou aqui junto há 3 anos. Ai, gato! Como eu escolhi fazer esse vídeo na rua, vai ter o miado dos meus gatos, vai ter barulhinho das folhas, do vento, então... Vai, bebê! Eu e meu marido, a gente veio de realidades um pouco diferentes. Eu já conhecia a cultura da Polônia, porque a minha família é polonesa, e ele não conhecia absolutamente nada. Ele nunca tinha visitado a Europa, eu tinha visitado só uma vez antes, então quando ele veio para cá teve várias primeiras impressões que foi também com essa diferença da Europa inteira, não só da Polônia. A primeira coisa que a gente notou chegando aqui em Wrocław para morar é que essa é uma cidade muito bonita e que, ao contrário do Brasil, onde as maiores belezas do Brasil são belezas naturais, aqui em Wrocław e na Polônia toda, enfim, na Europa, tem muita coisa de prédios antigos, de 1000 anos, mais de 1000 anos, então tem muitas belezas aqui que são coisas feitas pelo homem, que não são só belezas naturais. Então a primeira coisa que impressionou a gente é que qualquer cidadezinha tem prédios históricos, tem castelos, tem palácios, tem coisas que no Brasil a gente não tem, porque a gente, toda a América, né, é o novo mundo. Então tudo que a gente tem no Brasil, quando é muito velho, tem 200 anos de idade, é difícil você achar alguma coisa que foi construída pelo homem no Brasil com mais de 200 anos. E aqui na Europa isso é qualquer cidade tem, essa igreja tem 600 anos, aqui essa construção tem mais de 1000 anos. Então isso foi uma coisa muito marcante. Eu também só quero avisar que essas são primeiras impressões. Algumas dessas primeiras impressões depois mudaram quando a gente conheceu melhor o país. E também deixar claro que essas são as nossas primeiras impressões pessoais. Outras pessoas vão ter outras primeiras impressões, né? Então também, uma coisa que me marcou muito aqui foi a segurança dessa cidade, porque a gente estava vindo de São Paulo. Eu morei lá 10 anos, o meu marido morou a vida toda. Então, vir aqui e poder andar na rua e não ter problema de assalto, de furto, de alguém te atacar, é uma coisa assim que leva mais de um ano, eu acho, para o seu cérebro se acostumar que você não está correndo risco. Porque quando a gente mora em São Paulo, a gente internaliza tanto os cuidados que a gente tem que tomar que a gente não nota que está tomando. Tanto que sempre que eu falo que São Paulo é perigosa, tem paulistanos que comentam meus vídeos e falam que não. Eu morei a vida toda em São Paulo e não preciso tomar cuidado nenhum com nada. E nunca me aconteceu nada. Só que não tomar nenhum cuidado com nada é não ir em vários lugares que você sabe que são perigosos. Você não vai andar lá no centrão à noite sozinha, carregando seu celular na mão. Isso é tomar um cuidado. Por mais que algumas pessoas tenham então isso tão dentro da gente, quando a gente está numa situação onde existe o risco que parece que a gente não tem que fazer nada. Então, quando eu cheguei aqui, tem muitas situações que, se fosse no Brasil, eu estaria com muito medo. E eu fiquei com muito medo aqui até entender que não tinha problema. Uma vez eu perdi o ponto do ônibus e eu tive que descer num lugar muito vazio e andar pelo meio de um matão para chegar onde eu estava. Eu fiquei com muito medo que fosse aparecer alguém ali, porque se aparecesse alguém ali querendo fazer alguma coisa ruim para mim, poderia ter feito, porque não tinha ninguém por perto, era meio que uma florestinha, tinha uns caminhos assim no meio das árvores que eu atravessei para cortar caminho e que no final deu tudo certo. Então esse tipo de coisa no começo eu ficava com muito medo, ao ponto de tremer, porque lá em São Paulo eu morei na República, morei em Santo Amaro, morei na Vila Mariana e como eu sempre andei muito, não tenho carro, andei sempre muito de ônibus, de metrô, a pé, fiz tudo o que eu queria fazer em São Paulo, mas fui furtada, fui assaltada, passei por vários perrengues, mas aqui nunca passei por nada disso. Eu ando com a minha câmera, eu ando com tudo, então essa também foi uma primeira impressão muito forte.
e a confiança que as pessoas têm em você. Então você vai numa loja, se você quiser pegar o produto e sair da loja, em vários lugares não vai acontecer nada. Aí sempre que eu falo isso também os brasileiros comentam, ah não, mas tem câmera, mas quero ver você experimentar fazer isso, vai pular 10 em cima de você. Sim e não. Em algumas lojas, sim, já tem câmera. Depois, mais tarde, eu fui ver que acontece furtos e tal. Mas a maioria dos lugares pequenos, não tem. Não tem. Já aconteceu assim de eu estar numa loja e apitar a minha sacola na hora que eu estou saindo da loja, eu ficar esperando vir alguém ver o que tem na minha sacola e alguém lá no fundo faz assim, tipo, meu, só vai, sabe, tá tudo bem. Ou então... imagina uma imigrante que nem fala a língua chegar num consultório veterinário e falar, ah, eu tenho um gato. Ela fala, ah, não, leva a caixa de gato. Ela não anotou nem meu nome e me emprestou a caixa para eu levar o gato lá no outro dia. Uma caixa boa, de palha, feita à mão, sabe? Não era uma caixa velha, zoada. Enfim, tem gente que faz isso no Brasil também, mas não era parte da minha realidade. E eu achei que aqui na Polônia as pessoas instantaneamente depositam muita confiança em você, em muitas situações. Não? E aqui a regra, não é a exceção. Então eu também achei isso bem interessante. E também depois eu passei por outras situações que não foram bem assim. Mas no começo me impactou a quantidade de vezes em que as pessoas confiam em você ao longo do dia e que você sendo brasileiro você pensa, nossa, eu podia ter abusado dessa confiança se eu quisesse. Outra coisa, claro, é o frio. Eu não quis botar casaco para gravar, mas eu tô com a minha mão congelada, tá até vermelha, porque agora tá fazendo uns 3 graus nesse momento, apesar do sol, tá bem frio e a gente tá só no outono. Só que frio para mim tudo bem, eu fiz faculdade em Porto Alegre, eu sou de Santa Catarina, mas pro Nando ele chegou aqui e o frio foi chocante para ele. Ele levou o primeiro inverno, ele praticamente se recusou a sair de casa, porque ele trabalha em casa, para não ter que lidar com o frio. Dentro de casa a gente tem calefação, fica uma temperatura boa, a gente coloca entre 21 graus mais ou menos durante o dia, ou até um pouco menos, e dorme com 23, 24 graus. E pra gente tá ótimo, mas pra mim o que pegou mesmo foi a escuridão, porque como a gente tá bem no norte não, a Jéssica tá bem mais no norte do que eu, sei lá, uns 1000 quilômetros ainda pra cima, mas aqui já é muito escuro durante muito tempo, durante o inverno. E durante o verão, é claro, o dia todo. Então isso também foi impactante, porque no verão não escurece nunca, você não consegue dormir porque é 10 da noite e ainda está claro. Então o seu cérebro não entende que ele já tem que ir dormir, que amanhã você tem aula, alguma coisa assim. É 10 da noite e você está agindo como se fosse 2 da tarde, você não está pronto para ir deitar. E ao contrário disso, no inverno é 3 da tarde, já está escuridão total com estrela no céu. Então, você chegou 3 da tarde para mim, eu queria já estar dormindo na minha cama, sabe? Chega meio-dia, o seu corpo acostumado a ter acesso ao sol, tudo isso começa a desligar já. Então, isso foi muito impactante e ainda para mim esse é o problema. O frio, tudo bem, sabe? Eu coloco o casaco, me agasalho bem, que é uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, não é um concurso para ver quem aguenta mais frio. Você tem que se agasalhar para não ficar doente, você fica doente mesmo aqui se não se agasalhar. Então eu me agasalho tudo bem, mas essa escuridão, ano passado eu cansei, foram muitos dias escuros e nas horas do dia que era para ter luz, teve tempo feio, então não chegava a clarear o dia, ficava aquela coisa de dia nublado, escuro e noite. Dia nublado e noite, e foi pesado. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa também que impactou a gente foi a organização das cidades, que também foi outra coisa que impactou no começo, depois a gente viu que tem exceções, não é bem assim, mas pra gente o transporte público funciona bem, vem sempre no horário, né? Depois eu aprendi que também tem exceções, mas comparado com o que a gente via lá no Brasil, a gente achou assim muito mais organizado, muito mais tranquilo. E tem essa coisa de que aqui não tem cobrador.
E para o pessoal que fica preocupado que falta emprego para as pessoas, é que não tem cobrador porque ninguém quer ser cobrador. Aqui na Polônia, esses empregos tipo cobrador, caixa de mercado, essas coisas ninguém quer ser, eles têm dificuldade de conseguir pessoas para fazer isso, porque as pessoas têm acesso a empregos que pagam mais. Então esses empregos que pagam menos, fica sempre vaga aberta e faltando gente. Então não se preocupem que está faltando vaga para as pessoas, porque não é bem isso. Então, aqui você entra no ônibus, no trem, você vai até a maquininha e você paga. Se você não pagar, ninguém te pergunta nada. O que pode acontecer é que de tempos em tempos entra um fiscal e aí se o fiscal vai pedir o comprovante de todo mundo que pagou. Se você não tiver o comprovante, você paga uma multa, digamos, de R$ 200. Só que o que acontece? As pessoas aqui pagam, porque ser pego pelo fiscal é uma humilhação horrível que ninguém quer passar, e dois, porque as pessoas têm noção de coletividade, elas querem fazer o que é melhor pelo grupo. Então, se estão me dando um serviço e eu tenho que pagar por isso, eu pago, simplesmente. Só que o que acontece aqui? Alguns brasileiros, não todos, mas já tem alguns brasileiros aqui. Na minha cidade tem muitos brasileiros, aliás, nos últimos anos chegou muita gente. Acho que tem mais de 2.000 brasileiros morando aqui nesse momento. Me corrijam se eu estiver errado, se você mora aqui e tem esse dado, mas é mais ou menos isso. Então, nesse grupo já tem gente falando assim, eu não tô nem aí se o fiscal me pegar lá no meio, para mim vale mais a pena andar de trem o ano inteiro sem pagar passagem e no dia que o cara me pegar eu pago R$ 200 e acabou. Sai mais barato do que pagar um ano de passagem e eu não ligo do cara me passar o maior sabão na frente de todo mundo, eu dou risada da cara dele, pago e saio. Então, o que acontece? Por que a gente... Daí fica o coletivo, todo mundo perde essa facilidade de não ter que ficar fazendo fila na catraca e trocando dinheiro e pagando ali com um carinho olhando para você e cobrando de você, porque um ou outro começa a avacalhar o processo e aí o que é baseado na confiança não funciona mais. Por sorte, pelo menos a maioria dos brasileiros que eu conheço aqui me falam que pagam, eu pago, mas já aconteceu de eu entrar no trem e esquecer de pagar e depois quando eu lembro que eu esqueci de pagar, entrar em pânico. Porque pra gente também, a gente tem algumas coisas tão automáticas que a gente não se toca, sabe? Pra mim eu entrei no trem, depois que eu entrei no trem, no ônibus, tá entrado, sabe? Era pra ter me cobrado na porta. Aí eu lembro, putz, e aí corre para pagar. Mas agora, ao invés da maquininha, eles fizeram um aplicativo de celular. Então, para mim é muito mais fácil, porque eu estou sempre com o celular na mão, hoje em dia, né, quem não está. Então, eu já sento, já estou com o celular, eu já lembro, eu pago pelo aplicativo e quando o fiscal vem, eu só mostro no aplicativo que está ali a contagem regressiva, que aqui você paga por tempo. Então, eu comprei meia hora e está ali contando ainda e tudo beleza. Oi, aqui é a Ana da edição. Eu estava terminando esse vídeo quando eu conversei com a Jéssica sobre o que ela gravou no vídeo dela. E o que ela gravou me deu várias ideias sobre coisas que eu poderia ter gravado aqui e não gravei. Então eu só queria mencionar que essas não foram as minhas únicas impressões, mas teve um monte de coisas pequenas que eu também já não lembro direito das minhas primeiríssimas impressões, porque quando eu vim aqui a primeira vez já faz, acho que foi 15 anos antes de quando eu vim morar aqui. Então, as casas também são completamente diferentes, elas são, dependendo do bairro da cidade ou em qual cidade da Polônia você está, elas podem ser completamente coloridas, que é uma coisa diferente também do resto da Europa. Elas são muito separadas, tem algumas construções do período comunista que lembram mais os prédios do Brasil, as Coabs, aqueles prédios grandes, tudo juntinho, mas em volta não tem nada, assim, um espaço grande e tal. O Nando também achou que algumas construções desse período lembram muito o que se vê nos jogos de Segunda Guerra. Então, também não é porque, claro, os jogos foram inspirados nas cidades onde a guerra aconteceu, ou seja, aqui. Além disso, também eu tive muitas impressões fortíssimas de como a Polônia tinha evoluído, porque a última vez que eu tinha estado aqui foi 15 anos antes de vir morar. Mas isso eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo separado
de como era antes e o que aconteceu em 15 anos, porque foi uma evolução fantástica e não parecia mais nem o mesmo país depois de todo esse tempo. Além disso, a gente também ficou impressionado como as ruas eram vazias, comparando com São Paulo, principalmente morando na República. Aqui é sempre muito espaço, muito vazio. Claro que depois eu fui em várias situações que estava completamente lotado, tem vídeo meu no meio de multidões, mas assim, no começo, num dia de semana, você não vê quase ninguém na rua em horário de trabalho, quase ninguém mesmo. E também outra coisa que me impressionou foi no mercado, além de, claro, todas as diferenças de comida, de como as coisas são organizadas, que eu já mostrei em vários vídeos, me impactou que aqui eles têm uma relação muito diferente com a morte do que a gente. Então, no meio, onde está vendendo comida, na mesma prateleira estão vendendo coisa para cemitério, vela, enfeite, um monte de coisa que no Brasil é tabu ainda, né? Misturar enfeite de cemitério, ou vela com anjo, com coisa pro cemitério, no mercado junto com a comida. E aqui é super natural para eles. Então isso também foi uma coisa que me marcou muito no começo, só que hoje já é tão natural, já me acostumei tanto que eu nem lembrei de falar no vídeo. Agora de volta pro vídeo. E aqui também essa coisa das pessoas são bem diferentes do Brasil, o comportamento. O Nando falou que ele achou as pessoas menos folgadas aqui, no sentido de invadir o espaço do outro. Então, você não vai ver um polonês colocando música alta, nem dentro do ônibus, nem em casa, nem em nenhum lugar. Geralmente eles são bem tranquilos, também tem exceções, mas eles nem costumam falar dentro do transporte público, todo mundo senta e fica em silêncio, mesmo quando estão em grupos, eles evitam ficar falando para não incomodar as outras pessoas. Em restaurante todo mundo fala baixo, assim, não tem aquela zona. Então, também eles são mais fechados, é um pouco mais difícil, você chega querendo ser amigão e tal, e já dando toda a abertura e eles ficam meio, calma. Só que para eles também, no serviço público, né, no atendimento, você ser garçom e sorrir muito aqui na Polônia é mal visto. Por incrível que pareça, parece que você está tentando forçar a pessoa a te dar gorjeta, porque aqui eles também esperam que você deixe uma gorjetinha. Então, eles acham assim que é mais certo você atender a pessoa séria, mostrar que você está fazendo um trabalho sério e que você não está tentando seduzir ou jogar charme para ganhar gorjeta. Que é bem diferente do Brasil. No Brasil, se a pessoa atende a gente sem sorrir, a gente fica, nossa, o que eu fiz para essa pessoa? Por que ela me odeia? Por que ela não está me atendendo bem? E também é só cultural, não tem nada errado com nenhuma das duas coisas. A língua é extremamente difícil, mas isso eu já sabia, o Nando ficou chocado porque não tem nada a ver com português. Se você vai para Itália, se você vai para Espanha, se você vai, enfim, para Inglaterra, tem palavras que você saca o que é, sabe? Aqui na Polônia não tem como, não tem contexto nenhum, não tem, muito poucas palavras têm alguma coisa a ver com português, muito poucas. A comida aqui sempre tem páprica, que é um gosto que a gente não está acostumado a sentir no Brasil. Então, se você quer saber mais ou menos como é que é, bota pimentão, sabe? Refoga um pimentão e coloca em tudo. É mais ou menos esse gosto que tem, pimentão e pimenta vermelha. É estranho no começo, depois você acostuma. Não é ruim, é estranho. E eu também achei muito estranho aqui, mas estranho, diferente, bom, ver as pessoas andando de bike de roupa social. Porque aqui a qualidade de vida para eles é importante, então mesmo no inverno você vê as pessoas que vão trabalhar no banco, vão trabalhar em escritório de bike. E às vezes as mulheres estão de salto alto na bike, mas geralmente elas colocam um tênisinho, meia calça, saia lápis. E aqui tem muito aquelas bikes que não tem o ferro no meio, sabe, que eles chamam de bike feminina, que você não precisa levantar a perna para subir nela, então elas sentam ali e vão, porque tem ciclovias tranquilíssimas e muitas vezes você chega mais rápido de bicicleta do que de carro. Então eu acho muito legal, e as meninas vão assim produzidíssimas, cabelo feito, vestido esvoaçante, florido, parece que estão num comercial de absorvente, não sei, sabe? Andando de bike e tudo aquilo esvoaçando, assim, lindo. Eu tive que comprar uma bike também para fazer isso. Mas o foco é viver bem, então você não tem condomínio fechado,
O bairro onde mora o rico é o mesmo bairro onde mora o pobre, que também aqui não tem essa pobreza que tem no Brasil, né? O bairro onde mora quem tem mais grana é o bairro onde mora quem tem menos grana, mas não tem uma disparidade assim que nem principalmente em São Paulo. Estou comparando porque o nosso choque foi ainda maior vindo de São Paulo. Acho que quem vem de uma cidade com uma qualidade de vida diferente, com uma mentalidade diferente, aqui não vai se chocar tanto. Então foi isso. Eu amo São Paulo, morei lá por 10 anos, escrevi um blog chamado São Paulo para Iniciantes por 10 anos, e por isso que esse canal chama O Mundo para Iniciantes, mas eu já estava cansada de violência, de assalto, estava cansada de poluição, estava cansada da vida louca que a gente leva lá, de pegar trânsito, muito trânsito sempre. Então, já estou com 37 anos, né, gente? A minha energia para batalhar São Paulo já estava menor, e a gente veio para cá buscando justamente isso, qualidade de vida, e algumas coisas diferentes no dia a dia que a gente encontrou e gostou muito. Claro que a Polônia também tem muitos problemas que eu já falei em vídeos diferentes, eu vou colocar aqui em cima para você ver, se você ainda não viu esse vídeo, onde eu falo 5 coisas que me irritaram aqui desde o começo, mas estamos felizes e satisfeitos. Então agora eu estou curiosa para ver o que a Jéssica achou da Noruega quando ela chegou. E se você quiser ver também, eu vou colocar já aqui para você ver o vídeo dela. Então, até a próxima e me conta o que você acha que vai ser mais chocante para você quando você for morar em outro país, ou se você já morou fora, já saiu do Brasil, o que você achou de mais diferente. Beijos e até mais!